Lucas 12, verso 13. Se hoje fosse o seu último dia, vamos conversar. Uma conversa interessante, com a ajuda do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Glória a Jesus, aleluia. Enquanto eu leio a Bíblia, você ora por mim. Hoje de manhã é a primeira de 6 palavras que eu terei que compartilhar até terça-feira, e a garganta já está, diz o rapaz que me atende, vascularizada, ou seja, toda envermelhada, um pouco irritada. Mudou o tempo, respira pela boca, irrita a garganta, fala demais, o processo é esse, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo, amém? Vou ter fôlego para falar hoje as 3 celebrações, amanhã no Conhecendo a Família, terça-feira no TPL, e quarta-feira estarei com a garganta melhor em nome de Jesus. Até quarta ela vai estar melhorando ao invés de estar piorando. Eu creio na dinâmica e na economia do reino. Quanto mais a gente usa, melhor as coisas. Quanto mais se doa, mais se tem. E eu não vou, como é que eu posso dizer, tentar a Deus. Esta é a minha função, é o meu chamado. Então eu preciso fazer isso. E vou economizar o máximo possível, mas essa promessa não é verdadeira. Daqui a pouco eu estou gritando. Lucas capítulo 12, verso 13. Alguém da multidão lhe disse, então alguém fala com Jesus aqui, né, numa interação: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Verso 15, então lhes disse: Cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de um homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar, onde guardar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Verso 20, contudo, Deus lhe disse: insensato, maluco, louco, sem juízo, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? E Jesus conclui isso dizendo: assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Pai, eu suplico o teu favor, suplico a tua graça e misericórdia sobre nós. O meu coração está aberto para ouvir a tua voz. Fala conosco nessa manhã. Entrego a ti a minha vida uma vez mais, querendo ser apenas um instrumento. Suplico o teu toque sarador sobre a minha garganta, e creio com fé de que nessa manhã, enquanto eu ministro, o Senhor também ministra e opera sobre a minha vida, e por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E se hoje fosse o seu último dia? Pergunta chata, né? A Andréia está aqui, depois se você quiser abraçar ela e compartilhar solidariedade para sua mãezinha. O último dia foi na sexta-feira, né, Andréia? Ou seja, qualquer momento isso pode acontecer conosco. A pergunta é: será que a gente vive cada dia com a consciência de que a nossa vida tem um limite? Você compreende, ou pelo menos já parou para pensar que seus dias aqui na terra são limitados, contadinhos? Será que entendemos que a trajetória humana é delimitada, é traçada entre o dia do nascimento e da morte? Nós nem sempre vivemos com a consciência de que cada despertar, cada acordar pode ser o último. De que cada adormecer pode ser o último. Nós nem mesmo pensamos de que esta ou qualquer uma outra pode ser a última vez que celebramos
a comunhão com os irmãos, de que o almoço com a família pode ser o último, de que a despedida para ir ao trabalho, tchau amor, pode ser a definitiva, que aquele beijo de boa noite nos filhos pode não voltar mais a acontecer. Faz-se urgente e de grande valor viver consciente de que um dia qualquer, previamente definido por Deus, mas sem aviso prévio, chegará também o nosso último momento aqui na terra. E se hoje fosse o seu último dia? Há dois caminhos para que aconteça o último dia de alguém. O conhecido, sempre repetido aos nossos olhos, porém parece que a gente o ignora, é a morte. E basta fazer um passeio, não é um bom lugar, né? Pelo menos a maioria não gosta de ir ao cemitério, fazer um passeio lá. Você começa a perceber de que ela não faz acepção de pessoas, de idade, de crença religiosa, ateu, cristão, masculino, feminino, jovem, velho. Você percebe algumas crianças de poucos dias, 1 dia, 2 dias. Você percebe pessoas que tiveram uma vida bem esticada. Então essa é uma forma de que chega o último dia, a gente ignora, finge que não vê. Uns têm medo da morte, outros reagem com naturalidade, mas pode ser que através delas chegue sim o nosso último dia. O outro, que atingirá a igreja de uma forma coletiva, mas que também tem sido muito ignorado, é a volta de Jesus. A Bíblia diz que no momento, num abrir e fechar de olhos, você pescou, a hora que eu estralei o dedo, alguém já deu uma piscada assim, né? A trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, lavados com o sangue de Jesus, tendo a Cristo como nosso Senhor e Salvador, subiremos transformado ao encontro do Senhor nos ares. Chegou o último dia. O detalhe é de que muitos sinais estão mostrando de que a volta de Cristo se aproxima. E se você é um leitor da palavra, está acostumado com eles. Mateus 24, Jesus traz isso. A partir dos versos 5 e 7, ele fala de muitas coisas: falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. Isso tem acontecido cada dia mais. Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 1 a 4, eu vou ler sobre a qualidade do homem desse tempo do fim. Ele diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aí começa: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E eu destaquei para você perceber de que isto é um raio-x, isto é um reflexo do tempo do fim, os últimos dias. Às vezes a gente se conforta com a ideia de que todos estes sinais já existem há muito tempo, e isso passa a sensação de que a volta de Jesus está longe. Agora, a melhor comparação é a mulher que está para dar à luz. E você percebe que os sinais estão se intensificando, tal qual a contração de uma mulher grávida. Às vezes até 2 dias, 3 dias antes, uma leve contraçãozinha, né? Ai, senti uma dorzinha, uma coisa assim, né? Se for no médico, né? Quanto tempo que deve vir? Não, demora. Não, então vai para casa, não é agora, né? Mas quando o negócio fica top, né? Como dizem as mulheres, de parto normal não tem nada. Aquela contração realmente, que parece que estão puxando, né? A vida, né? Tudo que tem dentro de si pelo nariz, se arrancando fora de tanta dor. E a frequência está rápida, e está ali, dá uma, e daqui a pouco já vem outra contração, e daqui a pouco já vem outra contração. Significa que está chegando a hora
do bebê nascer. Quanto mais estes sinais forem intensificando, está mostrando de que mais perto está de Jesus vir buscar a sua igreja. E desta forma, chegaria o último dia da nossa jornada aqui na terra. Ou seja, ou pela morte, que ninguém consegue garantir de que vai estar vivo até eu acabar de pregar, né? Se fosse o Paulo, você corria esse risco. Ele pregou mais da meia-noite que o moço chegou a cair, né? Então a gente não sabe quanto tempo vai ter, ou seja, pela volta de Cristo, que eu também posso não acabar de pregar, porque o que você encontra de sinais alinhado, tudo muito preparado. Nação de Israel, um relógio. Se você começar a pesquisar sobre o assunto, você vê de que nunca esteve tão perto. Por mais que isso é lógico, né? Quanto mais o tempo passa, mais perto está. Mas nunca os sinais estiveram tão alinhados para a volta de Jesus. Então, se hoje fosse o seu último dia, você deveria estar com as suas prioridades organizadas. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho, porque nada pior do que chegar no fim dos seus dias, tendo investido em prioridades equivocadas, erradas. Por isso, preste atenção nesses próximos minutos e algumas coisas que eu vou compartilhar. Uma extra, a primeira extra, a palavra de Jesus, depois em cima do texto que a gente viu. E a primeira ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixa claro que precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus tendo a primazia, tendo o lugar central da nossa vida. Nada deve ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Ele deve ser o primeiro, ter total prioridade, seja nos negócios, seja no estudo, seja na família, seja no corpo. Tudo tem o propósito de agradar a Deus. O reino de Deus em primeiro lugar, e o reino de Deus é onde Ele reina. O governo dos meus dias precisa ser dEle, o fruto do meu trabalho precisa para agradar a Ele. Afinal de contas, eu existo, você existe para a glória de Deus e para o seu louvor. Quando Jesus governa, quando Deus tem liberdade na empresa, na casa, na família, sobre a minha vida, ali o reino de Deus está implantado, ali o governo de Deus está estabelecido. E Jesus nos ensina em Mateus 6:33, dizendo: busque, pois, o reino em primeiro lugar, ou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ele fala de muitas coisas ali como necessidades básicas, serão acrescentados a vocês. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é a Conágape, o reino de Deus é o governo de Deus sobre todos nós. É o domínio do Senhor, é a presença e a vontade de Deus agindo sobre nós. Uma vida sem remorso, sem arrependimento, é uma vida que busca a presença de Deus, é uma vida que está buscando e lutando para andar debaixo da vontade de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Comece ao andar, ao agir, ao trabalhar, ao interagir, perguntar: é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor tem para mim? Essa é a tua vontade? Este é o teu propósito? Estou agindo da maneira correta? Estou usando as minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos da maneira correta para que o Senhor governe? Sabendo de que o reino precisa vir no primeiro lugar, que a prioridade correta é colocar Deus no centro, em primeiro lugar. E olhando para esse texto, né, na busca de viver conforme o propósito de Deus, vamos procurar identificar as prioridades para que, quando chegar o nosso último dia, nós estejamos preparados. Prontos? Vocês estão prontos? Não era para morrer, era para ouvir o texto, para se preparar, para ler depois, se for o caso. Uma hora dessa para um negócio, aquele carro do ML ali, o camarada foge pela janela, né? Para que você esteja preparado para o seu último dia, entenda isso: pessoas valem infinitamente mais do que coisas. Pessoas valem infinitamente mais do que coisas.
Pessoas têm valor, coisas têm preço. Parecemos viver a precificação das pessoas. Basta você ligar o noticiário, temos assistido boquiaberto aos casos de corrupção que parece que todos têm o seu preço. Mas isso não é verdade, coisas têm preço, pessoas têm valor. E quando alguém abre mão do seu valor, porque não tem mais jeito, qualquer preço vai lhe comprar. Nós precisamos entender de que pessoas valem infinitamente mais do que coisas. Para aqueles que já se acostumaram a pagar pela companhia de pessoas, já não existe mais neles sentimentos pelo seu semelhante, porque o seu semelhante se tornou para eles uma mercadoria. E quem se vende não entendeu que foi comprado por um alto preço, a saber, o sangue de um inocente, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantas pessoas, e aquele pregador, para se parecer simpático, eu creio que aqui não tenha isso, em nome de Jesus, mas em busca de dinheiro, em busca de riqueza, tem deixado pessoas de lado, e esquece que o verdadeiro valor está nas pessoas. O verdadeiro valor está no ser humano, na vida. Jesus está em algum lugar ali, e alguém da multidão, diz o texto, lhe disse: mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Eu estou em guerra contra o meu irmão por causa de coisas, herança. Porque se eu receber uns 100 mil de herança, mesmo que o meu irmão não fale mais comigo, mesmo que a gente arrebente os laços de sangue, mesmo que eu viva uma vida inteira amargurada, tudo bem. Eu estou disposto a abrir mão dessa unidade familiar, desse afeto. Eu estou disposto a abrir mão do companheirismo que tínhamos por causa de alguns trocados. Quantas famílias destruídas porque não entenderam que o relacionamento familiar não tem preço, mas tem um grande valor. No último dia de pessoas que tiveram relacionamentos partidos, o que você vê é remorso, o que você vê é ressentimento, é tristeza. Eu tenho um pastor que me ajudou há uns anos atrás, e ele dizia que as flores para os mortos mostram a quantidade de ressentimento que a gente tem. E ele cunhou uma expressão chamada flores em vida, que o Paulo César Baruch ouviu essa história dele, e tomando para ele, escreveu uma canção chamada Flores em Vida. E flores em vida é entender de que há valor nas pessoas que nos rodeiam, e a gente, ao invés de preparar para mandar flores quando morrer, começa a mandar flores em vida. Como você é importante para mim, senti sua falta, está aqui uma lembrança para você. Você me faz muito bem. Flores em vida. Alguém da multidão aqui está vivendo essa situação terrível, querendo qualquer guerra com a família para ter alguns trocados, porque entende que o valor é mais importante que as pessoas. E a gente precisa ter esse entendimento muito claro e não pode confundir. Por isso eu digo, não confunda. Pessoas existem para ser amadas, coisas para serem usadas. Não use as pessoas, ame-as. A ordem de Nosso Senhor em Marcos 12, versos 30 e 31 é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E ele não parou, estão perguntando qual é o maior mandamento, e o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Pessoas valem infinitamente mais do que coisas. Tenha isso claro na sua mente. Quando chegar o seu último dia, você não vai enfrentar problema. Se esse conceito, se esta verdade, se este princípio estiver claro para você. A vida que tem um profundo significado é aquela que entende que ser é muito mais do que ter. Ser é muito mais do que ter. No último dia, não conta o saldo bancário,
os imóveis conquistados, mas quem você era? Era alguém temente a Deus, era alguém fiel ao Senhor, era alguém de riso fácil, amoroso, atencioso, bondoso, era alguém divertido, era alguém carinhoso. Na hora da despedida, as coisas que as pessoas mais lembram, às vezes são coisas simples que em vida a gente nem deu grande valor. Quantas vezes, estando ao lado de uma pessoa que já partiu, ouvimos de seus filhos, de amigos, coisas. Ele me levou no lanche recentemente e a gente riu tanto. Nós saímos juntos para caminhar e ele começou a contar suas histórias de infância, como foi interessante. Outro vai dizer, no momento em que eu estava atravessando um momento de dificuldade, ele veio e me trouxe uma palavra, ou me ajudou de tal forma. Sempre que ele me via, ele me dizia uma palavra, ele me tocava de um jeito tão carinhoso. Você não ouve ao lado de um falecido, de um caixão, alguém que o amava de verdade, dizer, ele tinha R$1 milhão. Mas é possível que você vai ouvir dizendo, outro dia desse saí com ele deu R$10 para a senhora da limpeza, ela ficou tão feliz, ela ficou tão animada. Jesus diz aqui em Lucas 12, verso 15, ele diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ou seja, não é o quanto você tem na conta que conta, mas em quem você se tornou. Jesus dá um alerta, ele grita, cuidado, deixe seu radar ligado para que a ganância não domine você, esteja atento. Não é o seu patrimônio pessoal que diz quem você é, mas sim quem você está se tornando por caminhar cada dia com o Espírito Santo de Deus. Nem as maiores riquezas podem resgatar a pobreza de caráter. É lógico que eu não vim aqui fazer um manifesto em favor da pobreza, mas sim uma conclamação à riqueza de alma, de caráter. Ser é muito mais do que ter. Você já deve ter ouvido isso, tem pessoas tão pobres que só têm dinheiro. Ou ainda a frase do um homem conhecido como o homem mais rico da história, né? Multimilionário, da área do petróleo, um cristão batista, um filântropo, John Davis Rockefeller. O homem mais pobre que conheço é aquele que não tem nada mais do que dinheiro. Esse cara fez fortuna, esse cara era um cristão, esse cara ajudava, esse cara fundou escolas. E ele está dizendo, é o ser que conta, não é o ter. É o Salomão dizendo, eu já tive de tudo, mas na hora da morte isso não faz grande diferença. Seja, antes de tudo, não apenas tenha. É lógico, trabalhe, lute, conquista, mas antes de tudo trabalhe para ser cada dia um cristão melhor, um filho melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um amigo melhor, porque ser é muito mais importante do que ter. No último dia e na eternidade ficará claro que o que eu distribuo é mais lucrativo do que eu guardo. E essa aqui precisa de explicação, né? Não soa bem aos ouvidos de qualquer um. Guardar me dá uma sensação de posse, de segurança. Guardar me dá uma ideia de que eu estou no domínio, mas quando eu dou, aquilo foge do meu controle. Como eu posso sustentar essa afirmação de que é mais lucrativo distribuir do que guardar? Através das lentes do reino de Deus e vendo da maneira que Deus vê. Quando este homem procura Jesus em resposta ao homem que estava enfrentando um conflito familiar por causa da herança, Jesus conta uma parábola, uma história ilustrativa sobre o homem rico em um tempo de fartura. E o propósito de Jesus aqui é alertar sobre a brevidade da vida, sobre o perigo de estar apegado às riquezas, o risco de ser possuído pelas riquezas ao invés de apenas tê-las. Diante de uma safra abundante, o homem da história de Jesus, nos versos 17 e 18, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens.
Possivelmente esse homem, ele já tinha grandes celeiros, mas ao invés de compartilhar, ele resolveu ter ainda mais. Ele queria acumular. E a ideia é, na vivência a gente vai descobrindo: o que eu gastei, eu tive. O que eu guardei, eu perdi, alguém disse. Mas o que eu dei, eu ainda tenho. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, diz Salomão em Eclesiastes, o acharás. Reparte com 7, com 8. Entenda esse propósito de Deus. Deus nos ordena a ser previdente, precavido, organizado em nossas finanças, mas tudo tem um limite. Sempre o melhor será compartilhar, ou aliviar o sofrimento do próximo. Martin Luther King disse o seguinte: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. O distribuir faz mais sentido, o compartilhar é muito melhor do que apenas o economizar, ou apenas guardar, ou apenas amontoar. O sábio vai dizer em Provérbios 11, a quem dá generosamente vê aumentar as suas riquezas, mas outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, o quê? Estão todos vivos, isso é bom. Não foi o último dia de ninguém, louvado seja nosso Senhor. Quando você chegar no último dia, concordará que a confiança no alto é superior à autoconfiança. Confie no Senhor. É inegável que o ser humano precisa ter autoconfiança. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Há um sopro divino dentro de cada pessoa. Então é preciso acreditar no seu potencial, na sua capacidade, na sua inteligência. Afinal de contas, Deus lhe deu uma máquina maravilhosa, o seu corpo, e colocou dentro dela um computador extraordinário, com uma capacidade exponencial, chamado cérebro. Mas nossa maior força, a nossa confiança, a certeza de que venceremos, não vem de dentro, precisa vir do alto. A confiança no alto é superior à autoconfiança. A confiança em Deus precisa ser superior à minha confiança em mim mesmo. Eu sou limitado, Deus é ilimitado, tem todo o poder. Eu estou preso no aqui e no agora. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, é onipresente, sabe de tudo, está em todos os lugares. Eu me canso, eu vacilo, eu oscilo entre a euforia e a tristeza. Deus não se cansa, Deus não muda, Deus nunca erra. A confiança no Senhor sempre é melhor. Precisamos estar conscientes de que a confiança no alto é superior à autoconfiança. O homem da parábola de Jesus não estava certo disso. Ele diz: eu direi a mim mesmo. Esse homem está cantando: grandioso és tu na frente do espelho. Você tem uma grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Você não precisa mais trabalhar, você não precisa fazer mais nada. Quer saber? Descanse, coma, beba, alegre-se, esqueça da vida, esqueça de tudo. A confiança dele era na sua riqueza, na quantidade dos seus bens, nos seus armazéns, nos seus depósitos. A nossa confiança deve ter a sua âncora em Deus e não em nós mesmos, nem em qualquer um outro ser humano. Outra vez aqui não há uma crítica do Senhor a ser previdente, a se preocupar com respeito ao seu futuro, a se organizar com respeito ao seu futuro, mas sim de você achar de que algo conquistado será suficiente para a sua vida. Isto seria um grande erro. Quando chegar o último dia, não importa o tamanho da sua fortuna, seus diplomas, nem nenhum dos seus bens. O que contará depois do seu último suspiro é quem lhe estenderá a mão na eternidade, quem lhe receberá do outro lado da vida. Se a sua confiança está em Deus, você pode descansar. Ele já tem uma casa preparada ali esperando. Confiança no alto, confiança em Deus.
certeza da bondade do Senhor para conosco. Se hoje fosse o seu último dia, você entenderia que é mais importante estar preparado para o último dia do que para muitos dias. É mais importante estar preparado para o seu último dia do que para muitos dias. Escute, eu espero viver muitos dias gloriosos pela frente. Tem sido maravilhoso caminhar aqui na terra ao lado da minha esposa, dos meus filhos, dos meus discípulos, dos meus amigos, dessa família de fé. Deus tem sido tão bom para mim. Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, eu espero viver 100 anos. Estou dia após dia elevando a perspectiva, a expectativa para cima, né? Se Jesus não voltar, eu espero viver esse tempo todo. Mas se Ele me chamar hoje, eu espero estar preparado. Pensou o Senhor chamar o meu nome? Que glória será? Que bênção será? É lógico que a gente vive se programando para viver o tempo que Deus dá. Eu pago previdência, me exercito, tento me alimentar corretamente, vou ao médico. Mas também é imprescindível viver cada dia pronto para partir para as mansões celestiais. Eu não sei qual foi a última vez que você pensou sobre tudo isso que eu estou falando, mas eu louvo a Deus que você veio aqui, porque o Espírito Santo está gentilmente batendo no seu ombro e dizendo: lembre-se, é mais importante estar preparado para o último dia do que para muitos dias. Para muitos dias, quem sabe muitos de vocês aqui estão se preparando, né? Tesouro Direto, nosso amigo Vitor aí está quebrando tudo, né? Mercados futuros, Previdência, vamos lá, construir alguma coisa para aluguel, e mais isso, tantos pensamentos para o último dia, para muitos dias. Mas será que a gente parou para pensar sobre o aqui e agora? E se Jesus te chamasse agora? Como você está? O homem da nossa história pensou só em viver aqui na terra. Suas palavras denunciam isso. Eu botei há pouco na tela quando ele diz: eu tenho muita coisa, eu tenho uma grande quantidade de bens guardado, e isso vai dar para bastante tempo. O que eu preciso fazer agora é desfrutar a vida. Vamos curtir a vida adoidado. Coma, beba, alegre-se. Um homem previdente, batalhador, organizado. Bata palmas para ele, ok? Mas ele se esqueceu da sua eternidade, do seu encontro com o Criador no final da sua existência terrena, onde nada foi adquirido, onde nada ele guardou, onde nada ele enviou antes dele para as mansões celestiais. Porque o próprio Jesus no verso 20 diz: contudo. Esse contudo tem ligação com o que ele acabou de dizer: eu vou viver muito tempo, eu tenho muita coisa. Contudo, Deus lhe disse: insensato, maluco, esta noite, ou esta mesma noite, a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Esse texto em outra versão fica um pouquinho até mais claro, dizendo assim: Deus lhe disse: louco, você vai morrer essa noite. Então quem vai ficar com o fruto do seu trabalho? Esteja pronto para viver 100 anos, mas esteja ainda mais pronto para partir agora. Faça planos para viver e conquistar e ser bênção nessa terra por muitos e muitos anos, mas ande com a sua mala espiritual, ande com a sua vida espiritual alinhada, pronta para partir a qualquer momento. A esse homem fica claro: a sua partida pode ser agora, e você seria alguém sem juízo se não estivesse preparado. Há outro ensino aqui também de Jesus muito sério. Deus questiona o homem com respeito ao destino da sua riqueza. Quem ficará com o que você preparou? Quem ficará com o que você guardou, com o fruto do seu trabalho? O que você dá, o que você compartilha é expressão da sua generosidade. Cara, ele tem um coração tão bom. Agora, a riqueza depois da morte se torna direito de alguém, não é? É herança.
Ele pode se ouvir a seu respeito ou ao meu, em nome de Jesus não, né? Cara, ele precisou morrer para a gente botar a mão no dinheirinho desse velho muquirana. Viu a diferença? Se eu dou em vida, eu sou generoso. Se eu acumulo só em vida depois que eu morro, é direito de alguém. Esteja preparado para o último dia, ele pode ser hoje. E para fechar, ok? Estou quase soltando vocês, você vai sobreviver ainda, em nome de Jesus. Se hoje fosse seu último dia, você descobriria de que é melhor ter um tesouro no céu do que uma grande fortuna na terra. Ter um tesouro no céu é melhor do que ter uma grande fortuna na terra. Na sua morte você não vai poder levar nada. É atribuído ao Alexandre o Grande, o Magno, o conquistador grego, rei da Grécia, uma história, pode ser que não seja ele, mas a história é por demais interessante, né? Dizem que à beira da morte ele convoca os seus generais e relatou seus últimos 3 desejos. Você já deve ter ouvido essa história. Primeiro, que o seu caixão fosse conduzido pelos melhores médicos. Segundo desejo, que todos os seus tesouros, as suas conquistas, ao longo do trajeto do caixão ao cemitério, fosse colocado no chão, fosse largado ali pela estrada. E um terceiro, fosse que as suas mãos ficassem para o lado do caixão, balançando ao ar. É lógico que os generais ficaram admirados, assustados, estranharam os desejos de Alexandre, mas ele com sabedoria explicou a razão disso. Sobre os médicos ele disse: eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão, para mostrar que eles não têm o poder de cura quando a morte chega. Sobre os tesouros ele disse: eu quero que o chão fique coberto com os meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E as mãos para o lado de fora, ele disse: eu quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. É melhor ter um tesouro no céu do que uma grande fortuna na terra. E a última palavra de Jesus nesse texto, envolvendo essa história, é verso 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que acontece? Não estar preparado para o último dia, não ter investido no lugar certo, não ter pensado que a vida aqui na terra é finita, é limitada, com os dias contados, e que num momento muito rápido somos tirados daqui para viver uma vida que não terá fim. Então a pergunta que precisamos fazer é: como ser rico para com Deus? E o sábio responde isso em Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. É preciso ter esse entendimento. Invista em vidas, seja generoso. Ensine o seu coração a ser doador. Leve em conta o que Jesus ensinou. Ele disse: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o tesouro de vocês, estará o seu coração. Mas envie antecipadamente seus tesouros para o céu, através das ações de que você possa fazer para ajudar ao necessitado, ao pobre, ao órfão, à viúva. E quando você chegar lá, eles já estarão lhe esperando. Eu concluí aqui fazendo uma vez mais a pergunta: e se hoje fosse o seu último dia? Que tempo precioso de reflexão, né? Conta a história de um sábio que falava para os seus discípulos dizendo: vocês precisam se arrepender sempre
um dia antes da morte de vocês. Era quase como a palavra de despedida do sábio. Estavam reunidos e como se ele dissesse assim: gente, acabei aqui, Deus abençoe vocês, mas não se esqueçam, sempre se arrependam um dia antes do último dia de vocês. Todo mundo se cumprimentava e ia embora. Só que chegou um dia, não sei se você vai ter no seu dicionário essa palavra, né? Mas um dos discípulos ficou aporrinhado. Isso é coisa lá de Camboriú, né? Meu avô que falava isso. Nada contra o pessoal de Camboriú. Não posso olhar para o lado de cá agora, eu tenho que deixar o filme para o lado de cá. Um discípulo ficou chateado, incomodado, disse assim: mestre, pois não. Se eu não sei quando vai ser o meu último dia, como é que eu vou saber quando vai ser o meu penúltimo dia? Ele olhou para o cara bem calmamente, para o discípulo, e disse: pois bem, filho, então se arrependa hoje. Pode ser seu penúltimo dia. Pode ser a sua última oportunidade. A única certeza que eu e você temos é que não vamos viver para sempre nessa terra, certo? Jesus pode vir antes e vamos continuar vivos, com o corpo glorificado, nas mansões celestiais. Mas a certeza que nós temos é que a gente não vai viver para sempre e para semente. E que você possa organizar as suas prioridades. Eu espero que nessa manhã o Espírito Santo tenha encontrado um espaço no nosso coração. E tenha falado conosco. Tenha nos levado à reflexão nessa manhã. A ordenar essas prioridades. Colocar as pessoas acima das coisas. Ter esse entendimento de que eu preciso estar preparado não para viver muito tempo, isso é bom, mas mais importante é que hoje pode ser o meu chamado. Como alguém já disse, pode cantar uma senha lá, né, 1800 e alguma coisa, e é a minha, eu nem sabia, e lá vou eu. De que eu preciso estar mais preocupado em ter um tesouro no céu do que uma grande fortuna na terra. São coisas que às vezes vão passando desapercebido diante da nossa correria, diante da nossa vida, diante da nossa mente. E eu creio que em momentos como esse, o Espírito Santo diz assim: pensa um pouquinho sobre como está a sua história. Pensa um pouquinho, se hoje fosse esse dia, seria um dia de festa, seria um dia da declaração do apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé, desde agora me espera a coroa que me dará o justo juiz naquele dia, mas não dará somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Ou seria um dia: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha história? Onde eu estava com a cabeça? Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Vamos alinhar algumas coisas nesse momento diante do Pai. Feche os seus olhos. Curiosidade nesse momento vai atrapalhar em muito. Se alguém me diz: pastor, eu tenho medo da morte ou da volta de Jesus, eu não sei se eu subiria com Ele. Vem aqui, eu quero orar com você. Se alguém diz assim: pastor, cada um desses pontos ali, ou pelo menos em um deles, eu estou com a minha prioridade invertida. Estou fazendo ao contrário do que este princípio ensina. Eu quero orar por você também nessa manhã. Se lhe preocupa saber de que hoje pode ser o seu último dia, vamos orar juntos. Venha ao altar, coloque o seu coração diante de Deus. Eu me lembro de uma das últimas palavras de uma irmã nossa que já está com o Senhor, a irmã Laodiceia. E nós temos gravado, ela disse: a morte é o veículo que me leva para mais perto de Deus, para a presença de Deus.
não há o que temer, mas sim o celebrar, dizendo: o Senhor está voltando, o Senhor cumpriu a sua promessa sobre a minha vida. Então seja ousado, seja ousada nessa manhã. Se você diz: eu preciso de oração sobre esse assunto, me incomoda e a minha prioridade não está certo, eu tenho as minhas dúvidas, eu me sinto tão desconfortável diante disso. Vamos orar. Venha colocar o seu coração diante de Deus.